Boa! Estamos aqui então entrevistando uma mente brilhante, né, o professor Cidral. E a ideia hoje é, Cidral, é a gente fazer um bate-papo mesmo aqui, né, bastante descontraído. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, de inovação, né, as novas teorias da administração, qual que é o que as empresas estão fazendo justamente voltado para a questão educacional. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação aqui. E a ideia é a gente fazer esse bate-bola, né? Então, vamos lá, vamos... Perfeito, Roger. A alegria estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Vamos nessa. Bacana. Bom, então, começando aqui mais um podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho então mais voltado para empreendedorismo, inovação, os novos modelos de negócio, né? O que tem acontecido na própria... modernização dos negócios, ou seja, como que as empresas estão lidando com tudo isso, né, com essa mudança tecnológica, a velocidade com que a mudança acontece, como que as empresas, né, precisam inclusive se preparar para isso, né? E a gente fala muito de inovação corporativa, e quando a gente fala de inovação corporativa, a gente fala muito do Open Innovation, ou inovação aberta, né, que é justamente esse relacionamento entre empresas tradicionais com o mercado um pouco mais tecnológico, mais disruptivo, ou seja, as startups, por exemplo, né? Que a partir do momento em que a empresa começa a ter esse tipo de relacionamento, automaticamente ela consegue também ganhar uma certa cultura de inovação, né? Acelerar alguns processos, e isso acontece meio que naturalmente para justamente acelerar a inovação e a modernização das empresas. Porém, a gente fala muito sobre isso e a gente tem visto no mercado, mas o grande desafio dessa modernização dos negócios é cultural, né? A mudança cultural é a grande barreira, pelo menos é o que a gente percebe, né? E em 2020 eu publiquei já um primeiro livro falando sobre transformação digital, e a gente pode perceber, e percebe até hoje, que a grande questão em relação à modernização, e agora com a inteligência artificial vindo, é a questão da mudança, né? A mudança, a cultura. Eu acho que esse é um ponto aí que a gente pode começar abordando, né, professor? Como é que você vê as empresas lidando com essa modernização dos seus negócios, esse relacionamento com outras empresas, com outros empreendedores, né? E quais as iniciativas que elas estão fazendo internamente para acompanhar essa onda agora de inovação, de crescimento disruptivo, né? A gente vai falar algumas palavras aqui que pode às vezes parecer de outro planeta, mas não se preocupem, são palavras, a gente vai tentar usar a simplicidade aqui para discorrer sobre os assuntos. Legal. Pode me tratar de você, não de professor, tá? Porque tá bom. Somos eternos aprendizes, não é mesmo? Boa. Obrigado. Olha, se nós pudéssemos estar resumindo numa palavra, né, boa parte do que você abordou, eu arriscaria dizer que é a competitividade, né? Então, a busca pela competitividade, seja no século XX, seja no século XXI, porque mudou toda a estrutura, né? A competitividade. E o que é a base da competitividade? É a inovação, né? Perfeito. A única fonte de você manter-se competitivo é a inovação. E nesse sentido, Roger, o que eu percebo é uma corrida desenfreada de pessoas e empresas justamente em estar competitivo, buscar a inovação. E puxando aqui a brasa para minha sardinha, eu entendo que a inovação, um dos grandes pilares é a aprendizagem. E através dela que você consegue reaprender, você consegue introduzir novos conceitos, e nada vale se você não colocar aquele conhecimento em prática. Isso. E justamente nessa direção, eu percebo essa corrida desenfreada das empresas e encontrar um modelo que provoque isso, né? E curioso que até uma empresa que nós estamos apoiando na construção da universidade corporativa, é uma outra estratégia de você colar a aprendizagem e necessariamente estratégia. Eu estava fazendo assim, uma reflexão, quais seriam os desafios de aprendizagem para que justamente a universidade corporativa cumprisse esse papel de inovação e competitividade. E eu concluí 3 grandes eixos, né?
E se você fizer essa pergunta para outras pessoas, outros temas virão. Mas para mim é o seguinte, encontrar justamente um modelo de aprendizagem adaptativa e generativa. Boa. O adaptativa é na medida que cada pessoa é diferente, cada conteúdo ele tem que ser necessariamente alinhado ao nível que essa pessoa está. E até em função do perfil que ela exerce na empresa. Que é o nivelamento ali, né? Isso. E Perfeito. na medida que as pessoas evoluem, se a empresa, o modelo de aprendizagem estiver aquém, ele vai ficar frustrado, ele vai ficar desmotivado. Então, a inteligência artificial, acredito eu, que pode dar uma contribuição, sem sombra de dúvida, nessa geração de conteúdos adaptados ao nível de conhecimento desse Perfeito. colaborador. Perfeito. Aprendizagem generativa, né? Você é um profundo conhecedor do tema. Eu fico só imaginando que nós estamos aí no início da inteligência artificial e o que pode ser gerado de conteúdos relevantes, perdendo menos tempo com coisas burocráticas e indo direto ao ponto. O segundo ponto que eu destaco é justamente a autoeficácia da aprendizagem, sabe, Roger? Opa. A capacidade, né? Hoje muito se fala em cultura de aprendizagem, se fala muito em lifelong learning, Muito. mas do que vale tudo isso se o quão coragem você toma de si próprio em tornar prático algo que você aprendeu e o quanto que a pessoa está disposta a isso? Porque isso aí é um tema... Esse é um gatilho... O exemplo que você comentou e a gente vê se faz sentido. A cada 1 hora de conteúdo que a gente consome sobre algum assunto, algum tema, algum treinamento, a gente deveria aplicar cerca de 4 horas para justamente transformar esse conhecimento ali em prática e aprendizado prático, porque é isso que vai te dar as habilidades, né, as novas capacidades, enfim. Mas é o que a gente às vezes não vê, porque nem o aprendizado de 1 hora a pessoa às vezes vai ficar ali buscando esse conteúdo, ou está muito maçante, ou é algo que conecta de repente com o primeiro pilar que você comentou, que é justamente o nível em que essa pessoa se encontra. Se dependendo do nível que ela se encontra e o conteúdo que ela está tendo acesso, ela não consegue ter a compreensão profunda daquilo. E por isso ela não vai se engajar e não vai acontecer. Enfim, só para fazer esse parênteses aqui, né? Perfeito. Então é literalmente não a educação sucata, né? Ela tem Não. que ser prática e, acima de tudo, a aprendizagem ela tem que desaguar numa performance melhorada, né? Perfeito. E, em suma, é isso aí. Perfeito. O único ponto que talvez me ocorra é, se não incrementou a performance, ela conseguiu fazer uma leitura do que ela tem que necessariamente mudar, ajustar numa situação seguinte, né? Uma outra situação. Meio que um PDCA, né? Perfeito. Meio que um PDCA ali. Fazer uma reflexão e melhorar. Perfeito. Mas nós falávamos sobre aprendizagem adaptativa, generativa e agora a autoeficácia da aprendizagem. A autoeficácia. Perfeito. E, inclusive, a autoeficácia, além da própria coragem e fé que você coloca em si próprio, de poder levar avante um determinado conteúdo prático, ele também tem uma variável muito de ordem psicológica, né? O quão você se sente confiante. Perfeito. Então, essa é uma dimensão que eu entendo que é muito difícil de você mexer nesse botão. Então, acho que muito se tem que pesquisar, as empresas têm que colocar isso em pauta. E justamente nessa universidade corporativa que eu falava, é um tema que eu estou alertando. E o terceiro ponto é o flow, a aprendizagem flow. Ou seja, essa é boa, essa é nova novidade para mim. Isso. Por que eu estou colocando o flow? Porque quando a pessoa ela está tão embebida de que o conhecimento é a mola propulsora dela, ela aprende sem estar sabendo que está aprendendo. Tipo, sem esforço, né? Você tira o atrito ali. Faz parte do processo dela, criativo e criador, de aprender. Faz sentido. Então, o flow é, digamos assim, uma condicionante para serendipidade. Serendipidade, não sei se você domina o conceito, isso é novo também para mim. Para mim também é novo.
Serendipidade. Serendipidade. É quando você aprende ao acaso. Olha só. Você não está procurando algo necessariamente. E quando você desperta a curiosidade, Perfeito. porque você está em flow, você está em sintonia daquilo que lhe faz bem, Perfeito. você aprende ao menor busca. Meio que por osmose. É por aí. Daquilo que você está fazendo ali. E nesse sentido, Roger, a penicilina foi... Olha só, descobertas. Dessa forma. Então, acho que é Pasteur, né, que descobriu. Posso estar errando. Então não ele tenho deixou essa dois informação. ingredientes de um dia para o outro, pernoitou, e aquele medicamento reagiu. E Olha aí, só, surgiu a penicilina. Isso, ao acaso. Mas deixa eu contar um relato de ordem pessoal. Boa. Estava viajando para São Paulo e no meu lado sentou uma pessoa assim bastante curiosa e nós começamos a conversar. Olha, o que eu aprendi com essa pessoa sobre liderança. Olha só. E ele era um ator. Caraca. Então, quando você está em flow, que você busca todo e qualquer tema de forma curiosa, Perfeito. você sempre aprende. Sim, porque você abre a mente, né? Não, eu vou buscar isso. Você já está aberto para... Então, Interessante. o generativa, adaptativa, passando pela autoeficácia da aprendizagem e o flow, eu diria assim que são temas muito importantes para que as pessoas, que as empresas busquem. Perfeito. Mesmo que esses 3 temas sejam novos, né? Sim. Porque, de novo, se você perguntar isso, quais são os desafios de aprendizagem para uma outra pessoa, com certeza ela pode dar outros itens, outras abordagens. Mas para mim, essencialmente, eu poderia estar resumindo nesses 3 aspectos. Que legal. Então, quando a gente fala de... Desculpa. Pegando a linha da educação com empresas, eu tenho algumas palestras que eu faço, eu tenho alguns slides, e os primeiros slides, na verdade, eu trago 2. O primeiro slide é o seguinte, eu trago lá, educação do século XX e educação do século XXI. Esse é o segundo slide. O primeiro slide que vai conectar é organizações do século XX e organizações do século XXI. E no meio tem uma linha, como se fosse um eletrocardiograma. E essa linha, nessa virada de século... ou século XX, a gente tinha uma linha reta, onde as mudanças demoravam mais tempo para acontecer, né? Você tinha uma linearidade, você tinha previsibilidade. E quando a gente passa agora nessa mudança de século e a inserção da tecnologia, essa linha começa a fazer assim, ó. E ela começa a acelerar agora cada vez mais, ou seja, a mudança, ela é a única certeza que a gente tem hoje. Só que é uma mudança mais rápida, mais veloz, que faz com que as organizações do século XXI elas precisam sair um pouco daquele modelo hierárquico, engessado, lento, e se moldar para o século XXI, que é mais ágil, mais rápido, né? O mundo VUCA que a gente ouve falar, né? Volátil, incerto, ambíguo. Só que para as organizações fazerem isso, vai necessitar e necessita de novas habilidades, novas capacidades e principalmente a curiosidade e um dos pontos primordiais que eu acho que é a cultura do erro. Como é que você vai fazer uma mudança, vai experimentar algo novo se você pune o erro? Se você tem esse tipo de cultura, a organização não consegue inovar. Né? Tem um livro do Salim Ismail, chama-se Organizações Exponenciais, ele fala justamente isso. Ele fala que o sistema imunológico das organizações tradicionais mata a inovação. E a gente está falando de modernização, de negócios que perpetuem, e eles só vão conseguir perpetuar se eles inovarem. Mas se eu tenho uma cultura que pune o erro, que abraça, né, o modelo cultural da empresa e não deixa inovar, qual é a consequência dessas empresas? Se ela não está inovando, né? E tu sabe como é que tirar um termômetro dessa empresa? Eu arriscaria dizer o seguinte, ó, você que está nos ouvindo agora, pensa só, vamos colocar uma situação hipotética. Você está no seu desktop, você está na sua mesa, você está na tua baia, seja lá qual for o ambiente. E o teu superior imediato, a tua liderança imediata, viu que você está assistindo o YouTube.
E independentemente do teor que você estiver ali assistindo o YouTube, qual que é a reação dele? Ele é curioso, ele vai te penalizar, ele vai te incentivar em ler aquele conteúdo que ele notou que é da tua área, ou até mesmo um case que num primeiro momento não tem muito a ver com o teu papel de função. Qual é a reação da tua liderança imediata? Quando ela vê essa cena. Então, eu diria que esse é um pequeno termômetro que vai mostrar a cultura da empresa. Perfeito. Faz total sentido. A cultura organizacional. E, por consequência, a cultura organizacional bate, pressiona, influencia a cultura de aprendizagem. Perfeito. E isso é muito, muito importante, porque vai definir que tipo de estratégia que você conduz a competitividade, né? E aí, de novo, né, a inovação, a aprendizagem, o aprender a aprender. Eu vejo, Roger, que 4 coisas são muito importantes. Essencialmente, 4 coisas são muito importantes. Como é que você vincula, como é que você cola aprendizagem com estratégia, né? Eu já me referi a isso anteriormente. O segundo ponto, como é que você desenvolve amplas habilidades? Como é que você faz isso com inovação? Com inovação. Porque as pessoas estão já meio boring, né? Sobre exposições dialogadas, sim, coisas muito sem conexão práticas, né? E o quarto ponto, deu resultado? Qual é o resultado dessa aprendizagem no final das contas? Dá para medir esse resultado? Isso. O medir é importante. Então, eu diria que Perfeito. esses 4 pontos, eles são essenciais para você definir uma boa estratégia educacional, que por consequência vai elevar a tua competitividade. Perfeito. E vai trazer a inovação. Porque ao final de tudo isso, são as pessoas que fazem acontecer. São as pessoas que vão inovar, são as pessoas que vão fazer com que a empresa seja competitiva, concorda? E se a gente não olhar para as pessoas, e isso conecta também com a questão de que no século passado, e aí por isso da mudança de mindset e mentalidade das organizações é muito desafiador. Por quê? Porque a gente vem de uma educação, né, teoricamente, onde a gente teve que aprender a decorar, né, por causa da linha de produção, enfim, isso é uma história para, de repente, um outro podcast. Mas a questão é que muitas empresas ainda continuam fazendo a mesma coisa, né, que vinham fazendo. Inclusive, o José Salib Neto, que é o autor de vários livros, né, Gestão da Manhã, ele fala uma frase assim: as empresas morrem, empresas boas, elas morrem por fazer muito bem a mesma coisa durante muito tempo. Isso significa, e aí a gente pode trazer vários exemplos. A Nokia fez isso, BlackBerry, Kodak. Ou seja, a gente fazia muito bem aquilo e a gente estava liderando o mercado. E aí, ok, né? Teve uma capa da Forbes, inclusive, da revista, que tinha lá a Nokia, né? A frase escrita em inglês: quem será capaz de combater 1 bilhão de usuários, né? Quando a Nokia era o celular da época, né? Ou seja, eles olharam para os concorrentes, e esse é um exemplo que a gente pode trazer para a prática aqui, né? Essas empresas olhavam para os seus concorrentes, assim como a própria Kodak, assim como outras empresas que a gente que se tornaram obsoletas nesse sentido, e o concorrente dela também não estava fazendo nada. Só que no século XXI, a mudança ela vem de outros setores, né? E, por exemplo, essa questão do próprio smartphone, né? Então, poxa, o smartphone veio de uma indústria de computadores, não veio de celulares. Só que a Nokia e as outras, BlackBerry, enfim, estavam olhando para onde? Para os concorrentes de celulares. E eles não estavam inovando naquela forma. E aí, em 2007, chegou o iPhone, né? E o pessoal da BlackBerry, enfim, disse: não, fiquem tranquilos que ninguém vai usar um telefone que não tenha teclado. Essa era a mentalidade dos caras. Por quê? Porque eles continuavam mantendo aquilo que eles faziam e eles estavam bem naquele momento. Mas aí veio uma outra indústria e gerou a disrupção. Então, hoje também esse olhar para outros setores é fundamental, porque às vezes a disrupção não vem daquele nosso competidor, nosso concorrente. Mas isso é visão estratégica, é governança, é inovação na veia, né? Cultura inovadora, enfim.
É o tal do mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Isso, da professora Dweck, Carol Dweck. Então isso aí é uma coisa vital para que você se mantenha competitivo, você mantenha-se alinhado à visão de mundo, Visão de mundo. enfim, as competências que você tem que desenvolver, as competências que são necessárias. E muitas vezes o mercado ele não consegue verbalizar o que ele quer. Não. A maioria das vezes não. Então você tem que se utilizar de muitas outras estratégias para poder mapear, você identificar gaps e nesse sentido eu vejo as empresas um tanto quanto conturbadas. Te explico. Então, hoje, como você mesmo tocou no assunto de inteligência artificial, né? Perfeito. A bola da vez, digamos assim. Só que sequer a inteligência humana está se conseguindo desenvolver. Imagina a inteligência emocional e a inteligência artificial. Então, também é um pouco da empresa adotar o que ela quer com tudo isso, né? Sim, sim. E com que grau de velocidade você precisa estar. E a exemplo da inteligência artificial, só para fazer um paralelo, claro. A cultura baseada em dados, né? Muito se fala sobre data-driven, data science, seja lá qual for a mecânica. Mas eu vejo assim, muitas empresas, Roger, existem exceções, lógico, mas muitas empresas que estão cientes disso tudo, mas falta abraço. Quando se tem uma equipe, estão numa fase ainda preliminar de arquitetura de dados, para que você possa organizar e a partir daí, né, você é um profundo conhecedor do tema, possa justamente traçar um data-driven analyst. Sim. Então a inteligência artificial, a exemplo também de transformação digital, eu vejo que as empresas, numa boa parte, tem um grupo de empresas que não estão prestando atenção nisso, tem um bom grupo considerável que sabem, mas não sabem bem como começar e por onde o que fazer. E poucas, eu diria, que estão assim num estágio inicial. E bem poucas mesmo utilizando de fato tudo aquilo que potencial, se tem. Né? Exato. Potencial. Esse ponto tudo isso, né? A gente fala de transformação digital, por exemplo, que é um tema que eu comecei a ler e estudar isso lá em 2017, 18, 19, tanto que o livro eu publiquei em 2020, antes da pandemia, inclusive. Então tem algumas coisas bem interessantes que acelerou, inclusive. Lá no livro até eu trago as 100 profissões do futuro, que eram, enfim, lá no capítulo, no oitavo capítulo, lá no final, eu trago lá 100 profissões do futuro e as habilidades do profissional do futuro. E se nós olharmos o próprio Fórum Econômico Mundial, né, publicando agora as 15 habilidades, né, as novas capacidades e habilidades do profissional do futuro, a gente vê que 3 apenas são técnicas e as outras são habilidades humanas. O que eu quero dizer com isso? Tudo isso que a gente está falando advém do ser humano, de novo, né? Por quê? Porque no século XX a gente viu muito a questão do olhar para a máquina no sentido do ativo, né, dos equipamentos, das grandes indústrias, maquinário, equipamento, ou seja, sempre olhou ou muito se olhou para isso e deixou de olhar para as pessoas, né? E o século XXI agora a gente vê o que? Human-centric, né? Enquanto que antes era industrial-centric, né, focado na indústria, agora é human-centric. E olha a nossa dificuldade como sociedade de lidar com o ser humano, no sentido de que cada um é único. O aprendizado de cada um é diferente do outro. Então, tratar todo mundo da mesma forma não vai dar o mesmo resultado. E a gente está aprendendo a lidar com isso. E aí a gente vem com um gap, né? Um gap de conhecimento, de inteligência emocional que é gigantesco, né? Para lidar com tudo isso. Inteligência espiritual também tem a ver com isso. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não fez a lição de casa ainda, que é a digitalização. O combustível da IA são os dados. Né? E eu percebo também algumas indústrias, empresas correndo e tá. Mas, porra, o processo lá na captação de dados no chão de fábrica é papel, prancheta, caneta e Excel ainda. E como é que você vai lidar com uma IA se você tem um processo que é totalmente analógico? Não vai dar certo.
como diz o Silvio Meira, receita para desastre, né? Então a gente tem gaps enormes, né? Mas por outro lado a gente tem oportunidades, né? E, enfim, só queria trazer esse ponto. Como é que você está vendo as empresas, né? Que você falou que está implementando algumas universidades corporativas. Nessas empresas que você está atuando e navegando, como é que você está vendo isso? Essa modernização, ela está acontecendo ou ainda está nesse gap de, para onde que eu vou? Como que eu faço? O que que eu faço primeiro? São poucas as empresas aqui da região que tem uma universidade corporativa. Acho que pouquíssimas. É importante contextualizar. Mas é uma tendência, né? Sim. É uma tendência. Também a própria universidade corporativa teve que ser revisitada, né? Porque com todo esse novo approach da educação, muitas universidades corporativas ou áreas de treinamento e desenvolvimento tiveram que se revisitar. Sim, não, com certeza. O seu papel, com certeza. As suas trilhas, as suas jornadas de aprendizagem. Perfeito. Ou se ela adota um estilo mais desafio de aprendizagem, enfim. Mas o que é importante, Roger, nesse contexto que você me pergunta, é assim, acima de tudo, a área de treinamento e desenvolvimento, a área de educação corporativa, identificar qual o melhor modelo que ela enxerga dentro da empresa e que ela vê um fit cultural daquilo que se tem como artefatos, padrões na empresa e aquilo que se pretende e necessita em termos de aprendizagem. Porque, observe, a aprendizagem ela pode se dar em vários contextos, né? Sim. Já citei anteriormente alguns. Mas o que a gente poderia estar destacando nesse momento, né? Como você colocou, as pessoas são diferentes. Cada um é um ser humano. Então, tem pessoas que, até pelo próprio estilo, pelo mindset, eles aprendem de uma maneira mais formal. Perfeito. Na prática ali. Ou seja, sendo tutoriados, seja num regime chancelado pela própria área de T&D, ou um modelo totalmente informal, em que as pessoas, justamente pelo grau de maturidade, até pelo estilo próprio. Então, a área de T&D, ela tem que enxergar isso como um raio-x, qual que é o modelo mais adequado. O modelo que eu sustento é o que eu chamo de aprendizagem plural. Plural. Esse termo eu que estou cunhando. Legal, aprendizagem plural. Para quem está nos ouvindo aqui, o professor falou sobre o... Professor não, você, né? Perfeito. Pediu. Sobre o T&D. O T&D significa treinamento e capacitação. Treinamento e desenvolvimento, perfeito. É isso aí. Ok. E justamente você fazer um raio-x de qual o modelo mais adequado. Então, eu entendo que nessa aprendizagem plural, nada impede de você ter movimentos informais e movimentos formais. Como se fosse um híbrido, né? Modelos híbridos. Isso, ele interage, ele dá liberdade para que a pessoa transite, para que a pessoa opte a melhor forma dele aprender. Porque as pessoas são diferentes. Perfeito. Total. E tem determinadas empresas, até em função do grau de cultura, o grau de necessidade de ela se ajustar a determinados padrões. Observe, uma empresa que trabalha no setor automotivo, ela tem que ter e atender ISO 1000, né? Então, logicamente, a tendência é de comprovação e automaticamente tudo leva a crer que vai ter um movimento mais formal. Sim, anotação, registros, auditorias, enfim. Perfeito. Se a pessoa está num movimento mais, como você comentou lá, de startup, tecnologia, muito provável que ele aprenda de uma outra forma. Ele aprende dando cabeçada, ele aprende com o colega, ele muitas vezes é autodidata. Perfeito. E justamente nesse movimento de aprendizagem plural, Roger, gostei. Estou fazendo uma pesquisa desde 2022. Ela passa por vários anos essa pesquisa, né? Tá. E justamente essa pesquisa ela visa identificar se existe essa capacidade, essa possibilidade
da aprendizagem formal e informal. Porque no final das contas, eu quero ver o que move o ponteiro. A performance organizacional passa por uma performance individual. Perfeito. Então, Total. Ser humano de novo no centro. As Perfeito. pessoas no centro. E aí, logicamente, nesse contexto, tem muitas variáveis, né? O peso da liderança, o quanto que incentiva, mobiliza as pessoas para a aprendizagem, o quanto que a área de T&D, treinamento e desenvolvimento, faz movimentos. Até essa área precisa se modernizar, concorda? Para capacitar habilidades novas agora, que são as necessidades. Então, olha só, esses dias eu estava ouvindo, não vou me recordar a fonte agora, mas ele falou, as empresas do século XXI que terão menos dificuldade em relação à inovação são as empresas que colocarão o aprendizado, ou seja, empresas que aprendem o tempo inteiro, porque o mercado está mudando rapidamente, então eu tenho que entender o mercado, olhar para o cliente, o mercado, o que ele está precisando naquele momento, capturar essa oportunidade, trazer para dentro da empresa, e aí a empresa vai ter que ter equipes multidisciplinares para produzir ou fazer aquele serviço, aquela solução e voltar para o mercado. Então isso significa ter um mindset de aprendizado, uma empresa que aprende muito rápido e entrega muito rápido. Olha que interessante. Legal. E nesse contexto que você acabou de comentar, eu acho que é importante também a área de treinamento e desenvolvimento, além também de estar em constante revisitando seus próprios papéis, funções, perfeito, ela também ter um olhar daquilo que se faz mais prioritário. Naquele determinado momento, o que cabe? Um reskilling, um upskilling, né? Perfeito. O reskilling é quando você tem que mudar totalmente as tuas competências, né? Um exemplo, eu sou administrador e eu quero redirecionar a minha carreira para cientista de dados. Então, eu tenho que fazer uma mudança significativa. Esse é o reskilling. Reskilling, E o upskilling é quando você tem que dar um upgrade, né? Um upgrade. Um determinado conteúdo que vai suprir uma determinada necessidade. Uma habilidade, uma capacidade. Isso. Tem, inclusive, desculpa interromper, tem um estudo, dados, né? Eu gosto muito de dados, mas o Fórum Econômico Mundial trouxe, né, essa questão que cerca de 60% da força de trabalho global precisará passar pelo upskilling, né? Ou seja, 60% da força de trabalho precisa passar por esse processo de requalificar algumas questões e aprender habilidades novas para lidar com esse momento agora. Então, olha o desafio das empresas. Perfeito. E o interessante, eu acho que nessa mesma reportagem... Acho que é de 2020 esse estudo, se não me falha a memória. As profissões do futuro estão sendo desenvolvidas agora, né? É outro ponto que é um baita de um desafio. Mas um ponto que você comentava sobre a revisão do papel da área de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, nesse momento, nós estamos tendo lá na Sustentare o primeiro módulo de inteligência artificial generativa para educação corporativa. Olha só, aplicado para essa área. Para essa área. Poxa, que legal. Hoje estou faltando a aula porque estou aqui no podcast. Olha só, que honra tê-lo aqui. Eu quero demais estar conectado com esse tema, porque é prioridade, é pauta para mim. Legal. Mas nós estamos, de fato, conectados com aquilo que se tem como prioridade e necessidade, né? Mas esse é um exemplo do que eu acabei de falar. Então, a Sustentare, tu veja só, olhando para o mercado tem necessidade? Pô, vamos buscar produzir um curso, uma capacitação porque é agora que está precisando. Mas, Roger, baita exemplo. Mas por mais que nós estejamos conectados, a sensação que eu tenho que por mais que ocorra, a distância é muito longa, muito distante. Então, essa é uma sensação que você também tem que dominar a tua mente, sabe? Sim. Inteligência emocional aqui. Porque, calma lá, porque você não pode ficar ávido em consumir tudo aquilo que parece ser necessário. Então, tamanho avalanche de informação, né? Então acho que aí, de novo, a inteligência artificial vai
Ajudar um monte. fazer um Que filtro ali, né? E você, acima de tudo, ter o bom senso de saber o que priorizar. Tava falando no episódio, um bate-papo que nós tivemos há 2 semanas atrás, que veio à tona justamente isso, a avalanche de informação que a gente está vivendo, né? A era do infoxication. Olha o tanto de informação que o ser humano tem disponível hoje, né? Por meio de um rolar tela ali, por exemplo. Cara, é muita coisa. Então, cabe o discernimento de nós, como usuários da tecnologia, sabermos os assuntos que a gente vai ver, filtrar isso e não ficar imerso, simplesmente rolando tela e lendo tudo e consumindo conteúdo e não colocando nada em prática. Porque senão o nosso cérebro vai ficar obeso, mas na prática, se a gente não aplicar, né, conhecimento não aplicado é conhecimento não... Mas é um exercício muito importante, não é fácil. Não é fácil. É desafiador. É desafiador. Eu, em alguns momentos, me vejo assim, mas, opa, vamos dar um passo para o lado, vamos rever aqui. E eu estou tendo a mania, voltei a ter essa mania, esse hábito de escrever. Ah, mas eu não perdi esse hábito ainda. Em algum momento eu tinha perdido. Olha só. Escrever e volta e meia a gente volta lá no que você redigiu e mantém-se naquele par e passo, né? Legal. Mas é muito importante que você encontre, cada um tem a sua rotina. Sua forma. Perfeito. Exato. Cada um tem a sua rotina, a sua forma de se autogerenciar, e colocar as prioridades que devem ser colocadas, né? Então isso é um exercício contínuo, diário e de ordem muito individual. E tem que ser revisitado, como você comentou, diariamente, porque a tecnologia, o smartphone hoje é uma ferramenta de trabalho, né? Eu digo que ele é parte do nosso corpo humano, mas tem que saber usar ele como uma ferramenta, não como uma distração, enfim, né? E, bom, esse papo está muito bom aqui e trazendo ainda, né, pela questão das empresas, organizações. E por que eu estou falando um pouco mais sobre isso? Ano passado eu fiz a formação de conselheiro voltado para governança de empresas de inovação, enfim, que por um lado é fundamental, né? E por outro lado, trazendo esse gancho, a questão das próprias empresas, né? Existe um movimento acontecendo, né, das organizações tradicionais criarem e implementarem conselhos e dentro desses conselhos empresariais inserir, né, o conselheiro consultivo de inovação, justamente para trazer esse ar mais tecnológico, uma visão de fora, porque às vezes a própria empresa, né, por ela estar muito atarefada ali, resolvendo os perrengues, né, eu costumo dizer, do dia a dia, sobra pouco tempo para ela olhar para a inovação. E aí você precisa ter esse auxílio, essa ajuda, né? Então, isso é um movimento que está acontecendo, bem interessante, para justamente auxiliar as organizações a dar uma acelerada nesse processo, para elas não ficar tão para trás, né? Porque se a gente analisar em termos de outros países, enfim, China, Estados Unidos e outros aí, o nosso passo é muito longo, né? A nossa distância está muito distante. E isso é um perigo, porque se a gente não acelerar esse passo aqui, a gente vai ser meio que terraplanado aí pelas potências que estão vindo aí, né? Então inovar é fundamental, né? Não tem como não inovar. Porém, você precisa implementar essa cultura e aí o desafio de... A governança ela é de suma importância porque contribui na organização das pessoas, queira ou não queira, a tecnologia tem um papel preponderante nisso, mas muito. Eu diria, acima de tudo, processo, né? Perfeito. Ela consegue, é uma amálgama para pessoas, tecnologia e processo. E a governança, ela dá esse direcionamento, né? Então, seja na governança de tecnologia, seja na governança de inovação, na governança de pessoas. Perfeito. E isso é um movimento que, graças a Deus, está acontecendo de forma ainda embrionária. Sim. Mas eu vejo também muitas empresas iniciando esse processo, e não só empresas de grande porte, né? Porque perfeito. Governança aí, tendo esse papel aí de organizar os processos, ela pode ser inserida de uma pequena, média empresa tranquilamente. Sim, sim.
Então, esse ponto é atrelado muito, né? Quando a gente ouve falar de conselhos, enfim, não, mas só empresas grandes podem ter conselhos, não. Inclusive existe um estudo brasileiro, estão falando de cerca de 43 mil empresas hoje no Brasil, né? Em termos de porte de faturamento, tem nível e complexidade para implementar conselhos. Então, abriu-se uma ampla gama aí, e justamente tirando aquela questão de que um conselho é caro, que isso, que aquilo, ok, você vai montar ali no início, né? Vai ter uma despesa, obviamente, mas o ganho que você passa a ter com o conselho, né, trazendo essa visão de fora, justamente aí faz com que aumente a perenidade dos negócios das empresas, e a gente está vendo um movimento de ESG, né, governança, meio ambiente, a parte do social muito forte, tudo isso tem a ver com governança, né? E as empresas até então não estavam tão preparadas para isso, mas é uma onda que veio e também não tem como a gente fugir disso, né? Bom, e além de governança, também é de suma importância você acoplar risco e compliance, né? Perfeito, total. Total. Isso também dá uma boa química, e o quão em compliance as pessoas estão junto aos seus processos, tudo Perfeito. isso mexe no ponteiro. Mexe o ponteiro no final das contas. Não tenha dúvida. Então isso vai dar performance, isso vai dar transparência. E se você tem compliance, automaticamente você está conectado com a sustentabilidade, com boas ESG, práticas. enfim, isso Perfeito. tudo soma uma estratégia consistente para, de novo, né, estar e manter-se competitivo. Perfeito. E isso também conecta com o propósito, né? Eu estou vendo um movimento e um exemplo das empresas de um propósito, né? Você revisitar lá, inclusive, poxa, por que a gente está fazendo o que a gente faz, né? O próprio Porter, né, já falava sobre alguns pontos de que teve uma pergunta que inclusive ele fez para o Jack Welch, né, e é uma pergunta, a gente como conselheiro, né, replica essa pergunta, que é what business are you in? Ou seja, em qual negócio você está? Às vezes a própria empresa não consegue definir em qual negócio ela está, e isso é difícil porque a partir disso você não consegue se diferenciar no mercado. Né, o próprio exemplo que a gente viu das empresas ferroviárias, né, lá antigamente, poxa, não, nós estamos nas empresas de trem aqui, né, ou seja, no mercado de trens, digamos assim, mas na verdade elas estavam no mercado de logística, né, assim como o próprio Uber. O Uber ele não está no negócio de compartilhamento de carros, mas sim de mobilidade, então tão pouco importa o que ele está usando ali no meio para resolver o problema do ponto A para o ponto B. Então essa diferenciação tem a ver muito com o propósito. Né, propósito da organização, por que ela faz aquilo que ela faz, né, qual que é o propósito realmente disso, e a partir do momento que as organizações começam a se perguntar sobre isso, algumas coisas passam a não fazer mais sentido, principalmente quando a gente fala de compliance, de implementar uma governança e tal, né, e eu acho que isso é um diferencial interessante também para as organizações aí. E se nós fizermos uma análise das empresas que estão conseguindo vencer no século 21 que você mencionou, justamente que elas conseguiram ter um posicionamento estratégico, né? Perfeito. Ocupar um claro, distinto espaço na mente do consumidor. Perfeito. E ter esses atributos, encontrar esse posicionamento é algo que você deve revisitar de forma constante. Então, estratégia é você dizer não de uma forma consistente. Perfeito. E para muitas outras coisas que lhe vêm, né? E dizer não muitas vezes é difícil. Eu acho que é a parte mais difícil, né? E o próprio, ainda seguindo essa linha, por que a gente fala sobre isso? Por que a gente está vendo no mercado, né? Porque o consumidor hoje, o nosso cliente ou o cliente das empresas está muito mais conectado com essas práticas, sustentabilidade, enfim, e ele procura se conectar com as empresas através disso. Então, olha que interessante, antes a gente tinha o quê? Um movimento de fazer produzir muito bem em questão de qualidade, performance e qualidade, né, do produto, e pegar esse produto e ir para o mercado, levar esse produto para o mercado, né, com uma estratégia de marketing, enfim, e você levar o produto para o mercado. E agora passa a ser o contrário. É do cliente, né, ou seja, da demanda, da dor, do problema do cliente, eu tenho que voltar para dentro do meu negócio, produzir a solução e voltar para a entrega o mais ágil possível, né? A gente viu, e eu acho que você vai comentar um pouquinho também, a questão da própria logística, né? Quando a gente olhou, quando
a Amazon chegou, né? Putz, a entrega era muito rápida. E logo depois o Mercado Livre veio e conseguiu combater, né? Pelo menos aqui na nossa região, eu acho que na América Latina, eu acho que o Mercado Livre está muito mais adiante ainda do que a Amazon, né? Aliás, ultrapassou, né? Então, putz, uma empresa que até então não se via muito, acabou vindo fazendo uma disrupção e hoje ela é muito mais ágil do que a própria Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, né? Então, os caras ganharam espaço ali justamente buscando e criando uma agilidade na logística, né? Interessante esse... É um core competência aí que foi desenvolvido de uma forma muito incisiva, muito forte, né? E isso requer muito suor, Nossa, muito trabalho muito. e, acima de tudo, uma constância de propósito, de estratégia e dizer não a muitas coisas e foco e trabalho, né? Perfeito. A startup é muito isso. Eu empreendo em startup já há 7 anos aí, né? Esse ano eu fiz uma saída aí e agora eu estou numa outra pegada que é justamente essa parte do educacional, né, atuando como conselheiro de inovação, mentorando alguns outros empreendedores. Mas a startup ela nasce geralmente com um propósito, né? Um propósito que ela quer resolver. Então, se a gente olhar por todas as startups hoje, né, tem um propósito maior que guia essas empresas. E é isso que faz com que, por exemplo, a gente como empreendedor, e aí entrando agora na parte do empreendedorismo, faz com que a gente tenha a resiliência diante dos desafios que a gente encontra na jornada empreendedora. Então, assim, o propósito ele tem que ser muito maior do que um objetivo financeiro, por exemplo. Porque empreender é uma jornada difícil, muitas vezes solitária, né, do empreendedor, principalmente que está começando ali. Mas se a gente não tiver um objetivo maior que nos move, o nosso porquê ou o nosso porquê, às vezes pode ser o nosso porquê, né, seja a nossa família, proporcionar uma vida melhor para a família, enfim. Ou não, realmente é uma causa grande, um propósito que você quer resolver. Então, se isso não estiver muito bem estabelecido, nos primeiros desafios que a gente vai ter ali como empreendedor, a gente vai acabar desistindo. Mas se você tem uma causa, se tem um propósito ali específico, putz, não é aquele desafio que vai fazer você desistir. Né? Aquele desafio vai servir como um degrau. Como é que você... Eu vejo assim que Joinville conseguiu montar um ecossistema muito forte, vibrante, de inovação, pujante. E a importância que tem esse ecossistema, né? Você colocar muito. Vários atores, seja o setor público, o setor privado, a área que está envolvida com educação, seja universidade ou outros entes, né, que fazem parte. Então, essas grandes hélices, elas conseguiram estar em sintonia, né? E esse ecossistema, ele está aí, vivo, criativo, criador, atingindo níveis elevados de reputação, de articulação, tanto é que é reconhecido nacionalmente. Então, acho que nesse sentido, Joinville conseguiu dar grandes passos. Sabemos que muitas coisas ainda devem e necessitam ser feitas. Aperfeiçoados. Mas o que foi incrementado, o que foi construído, todo o mérito aí para essa moçada bonita e criativa que mandou ver. Esse final de semana, inclusive, eu participei como mentor do Startup Weekend em São Bento do Sul. E São Bento é aqui do ladinho, né? 60 quilômetros aí. E foi fantástico, assim, 50 empreendedores, né? Em 54 horas você tirar ou criar uma ideia dali. E surgiram, nós estamos falando de 50 integrantes, tinham 37 ideias. E dessas 37 ideias a gente teve que, né? Todo mundo escolheu 8. E aí montou as equipes ali e aí, foi muito legal, muito interessante ver a moçada indo pra rua validar e é o processo todo ali de inovação. Mas é muitas vezes ali nesses movimentos, por exemplo, e detalhe, todo mundo, desde a organização, a gente como mentor, é um trabalho voluntário. Porque a gente que já passou pela jornada, a gente sabe que é difícil. E agora a gente faz uma entrega também para a sociedade, né? A gente costuma ver muito essa palavra falando sobre o give back, ou seja, já passei pelo processo, como que eu posso ajudar agora o ecossistema a movimentar? E é fantástico, né? E muitas ideias interessantes surgem ali, negócios inclusive, né? E inclusive agora em Joinville a gente deve ter agora em setembro, vai acontecer aqui o Mega, né? São 3 verticais que vão acontecer ali.
enfim, é um movimento assim bem interessante, né? Essa moçada nova aí, vindo com um gazão aí para Isso faz bem para a alma, né, Rogério? faz bem para a alma, fica motivado, né? Ajuda a turma ali a E resolver sempre alguns tem perrengues. aquele momento, tenho certeza que você também concorda, que você aprende. Não, mas é aprendizado do primeiro dia até o final. É incrível, né? É aprendizado constante. É aquilo que você falou, cada um é individual. Né? Então, da forma que a pessoa coloca a dúvida dela, ou da forma que a gente expõe, ela, poxa, eu não tinha pensado sobre isso, e vice-versa. Então, é um aprendizado ali, uma troca que a gente tem riquíssima. Né? Coisa que, por exemplo, a gente muitas vezes não consegue ter isso dentro de uma empresa, né, que não tem essa cultura, ou que é uma cultura mais fechada, né? E aí a questão de novo, voltamos para a inovação. Então, para as empresas mais tradicionais, diria assim, ou conservadoras, né, para que elas possam também inovar e se manter mais competitiva, é um movimento que elas vão ter que passar a fazer cada vez mais, né? Porque senão elas vão acabar ficando obsoletas em relação ao seu consumidor. Não vão conseguir acompanhar a velocidade com que a gente, por exemplo, eu sou um cliente do Mercado Livre, vou dar um exemplo aqui. A ansiedade que a gente tem, ou seja, a nossa pressa de comprar e o negócio chegar logo. A gente não tem mais paciência. Então, assim, não é que não tem mais paciência, mas parece que o sistema está assim, né? Só que se a empresa competidora não conseguir acompanhar a velocidade, ela vai perder para o seu concorrente. E se ela perder uma, perder duas, perder três e perder e não saber como voltar atrás, né? Infelizmente a empresa vai acabar indo para um lugar que a gente não gostaria que fosse, né? Até porque a gente olha aí os CNPJs fechados. Aí eu estava olhando uma pesquisa semana passada, acho que foi nos últimos 12 meses a gente teve 2,1 milhão de empresas de CNPJs que fecharam, né? E aí a gente falando de empreendedorismo, você olha algumas causas ali, coisas básicas, né? Coisas básicas em relação à gestão, enfim, mas... Uma das últimas ações que eu vi ali sobre Mercado Livre é que uma das... não sei o quão implementado está isso, né? Eles estão alugando pequenos espaços, exemplo, Loja Marisa, para deixar um determinado gama de produtos lá. Olha só. Para justamente eles fizeram através de um mapeamento da região qual é o tipo de produto que mais sai naquela região e que automaticamente a pessoa do bairro pode se dirigir à Marisa e comprar aquele tipo de produto. Isso aí, e até inclusive alugando espaço de pessoa física no seu apartamento. Só. Então, para justamente focados em determinados produtos que tem um giro, alto giro naquele bairro. E coisas assim de 3 quadras, não mais que isso. E a própria pessoa que recebe esses produtos no seu apartamento, ele faz a própria distribuição. Economia compartilhada. Total. E então aí olha o nível de avanço de estratégia, logística integrada que está chegando, né? Uma coisa assim. Caraca. Que... E como é que compete com um cara assim? Bem, se o cara tá analógico, não tem como competir. Tenho certeza que alguma coisa diferente vai ser feita, viu? Não, precisa, né? Precisa, né? E olha que interessante esse ponto. Quando a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, teve alguns estudos, as antigas agências de correios, né? Ou seja, o prédio físico está lá. Beleza, o que eu faço com aquele prédio físico? Então, o que aconteceu lá? Eles fizeram um trabalho de colocar dentro desses prédios físicos impressoras 3D. Então você, em alguns produtos você tem, um serviço, né, um SaaS, onde você entra lá e faz a solicitação daquele produto, daquele bem de consumo, e você imprime, manda imprimir e você retira nesses locais onde antigamente era a agência do correio, agora são centros de impressão 3D. Então, uma coisa leva a outra às vezes, né? Poxa, eu estava com o prédio aqui, o que eu vou fazer? Os caras criaram uma solução, um modelo de negócio para tornar aquilo ali útil, né? Então, de novo, inovação, criatividade. Interessante ver esses movimentos. É uma baita uma disrupção, né? Que é a essência da inovação, né? Muita. Disrupção criativa, não é mesmo? Disrupção criativa do Schumpeter, né? Schumpeter falava isso.
Imagina a gente chegar num dono de uma empresa e falar o seguinte: olha, crie algo para matar o seu negócio. É inconcebível, né? Não, ele vai dizer, você tá maluco. Não, mas porque Mas se você é um não, mal necessário, né? se você não fizer, alguém vai fazer. 10 vezes mais rápido e mais barato. Então, de novo, a questão da cultura, né? Mindset, enfim. Mas são tempos modernos, digamos assim, né? Eu costumo dizer que são os novos dilemas. Porque a gente está vivendo momentos únicos, inclusive. É a primeira vez que a gente tem 5 gerações e 4 delas dentro de empresas. Como é que você vê isso? Já percebeu conseguiu alguns ambientes? Esse foi um dos temas do nosso workshop, né? A geração Z. Geração Z. Nós promovemos isso justamente no festival RH Ágil. Olha que legal. Quando foi? Foi umas 3 semanas atrás, Opa, justamente para trazer à tona, alertar as pessoas sobre algo muito diferente que está aí, né? Como é que esse choque geracional, né? ele ocorre. E principalmente como a geração Z aprende, como tratar, como conduzir, porque esse também está sendo uma pedra no sapato das empresas, né? E das pessoas, né? O choque de gerações e o próprio a geração Z. Mas assim, acima de tudo, a pessoa estar aberta. A empresa está aberta. Perfeito. Né? A ouvir, a processar e não ser a dona da verdade. Eu entendo que, acima de tudo, bom senso, acolher e decidir de uma forma bastante cautelosa e, acima de tudo, bom senso. Eu vejo assim, quando você coloca o bom senso, que nada mais é que uma forma compacta de razão, você consegue tomar boas ações, boas decisões. Perfeito. E eu vejo que muitas vezes você está naquele frenesi de tomar as decisões muito por rapidez ou emocional, você falha. Então eu vejo assim de suma importância ter esse bom senso nesse processo. Bacana. Não, esse é o caminho, né? O bom senso, empatia e, enfim, aí a gente vai conseguindo desdobrar esses perrengues aí. Isso. Mas foi muito bom, professor, chamar de você, professor Cidral, enfim, foi muito bom a gente fazer esse bate-papo aqui. O tempo voa, né? Quando a gente entra no flow, né? Poderíamos ficar aqui por horas falando, né? Provavelmente futuramente a gente deve voltar a fazer um bate-papo aí de novo também. E queria te agradecer e queria que tu fizesse uma colocação final aí para a gente encerrar. Já deu quase 1 hora do nosso bate-papo aqui. Eu tinha prometido aqui 45 minutinhos, né? Mas é isso. Olha, acima de tudo, agradecer o convite. Também aprendi muito com você. Que bom. É muito bacana. É mútuo. Muito bom saber que tem pessoas fazendo acontecer aqui na nossa região, fazer com amor e entusiasmo. Então foi muito bom aí ter essa prosa contigo. E assim, né? Só um coração agradecido aprende e ensina. Então eu vejo que você ter esse movimento aí, uma boa parte da necessidade de fazer esse movimento em prol de inovação, competitividade, ele vai se dar. Então, acredite. Perfeito. Turma, é isso. Para quem ainda não segue o professor vai deixar aqui os contatos, rede social, enfim. Então, para quem não segue ainda, segue lá. E não deixe de visitar, né? Busque aqui o Rafael do estúdio da House, né? Você que não tem ainda um podcast ou quer fazer alguma gravação com algum convidado, né? O estúdio aqui tem toda a infraestrutura, fantástico, incrível, né? Sugiro aí que vocês busquem e também criem os seus podcasts, porque todo mundo tem algo fantástico para compartilhar e ensinar. Então, para quem não me segue ainda, segue lá, Roger Medic nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, é onde eu estou mais presente nas mídias lá, e te vejo no próximo.